coração. Imagina o que é que esse casal vai fazer na quadra dele. Né, garoto? Imagina. 2 irmãos. Imagina uma igreja inteira, Valdemir. Sobre essa primeira parte da importância da oração. Agora vem a parte que, uma vez que nós sabemos que nós precisamos orar, sabemos do poder da oração, sabemos do aspecto coletivo da oração, vimos esses exemplos tanto de Moisés quanto da casa de Israel. Agora, o que é que impede? Quais são os obstáculos, Gabriela e Giane, que impede daqueles que são nascidos de Deus, regenerados por Deus, de orarem? Porque se tem uma das reuniões que elas são as mais vazias, eu creio que a partir de hoje isso vai mudar. Quarta-feira, os amém dos irmãos, quarta-feira vai ser diferente. Eu creio nisso aí. Vai ser diferente, não vai? Quarta-feira que vem? Vai ou não vai? Os jovens vão vir para a reunião de oração? Amém. Graças a Deus nós já temos conseguido 2, viu? 2 tem vindo. Não vi ninguém. Quando eu vi um, opa, glória a Deus. Apareceu outro, louvado seja o Senhor. E é hoje que de hoje em diante as reuniões de oração vão deixar de ser, entre aspas, dos velhos e passarão também aos jovens, porque os jovens são a igreja. Eu tenho que tomar água porque não é muito agradável o que a gente vai compartilhar agora. Obstáculos para a oração. O maior obstáculo, Newton e Pedro e Douglas, para se manter a vida de oração, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, é o pecado. Como eu falei, a oração ela é um teste para testar a sua saúde espiritual. Nós não podemos nos enganar, e eu não tenho essa intenção nessa manhã de enganar nenhum de vocês. O pecado hoje é o maior obstáculo para Deus realizar o que Ele quer. Isaías 59, versículos 1 e 2, se puder abrir a sua Bíblia, em Isaías 59, 1 e 2. Senhor Jesus, o maior obstáculo para a oração é o pecado. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Hoje o pecado ele tem sido sancionado em leis no Congresso Nacional. O presidente da República, juntamente com seus senadores, deputados federais, sancionam leis aprovando o pecado. E a sociedade que nós vivemos, ela está repleta de pecados. E muito do que a nossa sociedade tem praticado, muitos que estão aqui nessa manhã têm praticado também. E estamos tão acostumados, que nós não sentimos mais sequer nenhum incômodo, nenhum desconforto
em relação ao pecado. E o pior do pecado, além de destruir a vida espiritual da pessoa, ele destrói, ele danifica, ele paralisa as pessoas que estão em volta dele. No capítulo 7 de Juízes, quando Israel foi orientado a rodear a cidade de Jericó, que Deus queria derrubar as muralhas, irmão, quando Deus quer e que o povo quer, irmão, nada segura, nada segura, nada, mas o povo tem que querer, porque o povo não quer, cheio de pecados. O pecado tira a vontade de servir a Deus, o pecado remove o desejo de orar, o pecado remove o desejo de ler a Bíblia, o pecado remove o desejo de reunir, o pecado remove o desejo de ofertar, o pecado remove tudo da vida do cristão, tudo ele remove. Então Acã, por causa da sua cobiça, os olhos cobiçosos, a concupiscência dos olhos, Deus falou lá, eu vou ler com você, Juízes capítulo 7, versículo, cadê onde que eu botei aqui? Senhor Jesus, (11 e 13) diz assim: e ouvirás o que dizem, depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás como um arraial. Então desceu ele como seu moço, pura. Não, estou lendo errado, é Josué, estou lendo Juízes aqui, perdão. É Josué, perdão. Josué 7, 13. Todos acharam? Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir. Diga comigo: aos vossos inimigos não podereis resistir. Vamos ler esse versículo juntos? Pode ser? O 13? Vamos lá. Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos achegareis, segundo as vossas tribos, e será a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo a famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casa, e a casa que o Senhor designar se chegará por homem por homem. A cidade de Jericó era uma cidade fortificada. O muro de Jericó, segundo os historiadores, tinha uma altura de 9 metros de altura. Você pensa em um muro com 9 metros de altura, e ele tinha 6 metros de espessura. Eles construíam casas, tanto que a casa da prostituta Raabe era em cima desse muro, então eram 6 metros de espessura, e ele tinha um comprimento, a circunferência, o diâmetro, isso aí tudo, da cidade de Jericó, ela tinha 32 metros quadrados. Então, quando você fala assim, os muros caíram, você talvez esteja pensando no muro da sua casa. Não, o muro tinha essa magnitude, era uma coisa extraordinária. E o povo, Deus mandou o povo: vão lá que vocês vão derrotar. Então, se ela tinha muralhas, ela também era uma cidade que tinha aparato militar, era uma cidade que estava preparada para proteger a sua cidade. E Deus falou assim: vocês não vão fazer nada, vão rodear a cidade e tal, 7 dias vocês vão gritar. E quando vocês entrarem lá, vocês não vão pegar nada, exceto o ouro e a prata que vai ser usada para o templo. Isso Deus ordenou para que eles o fizessem, tá? Acã, passando pela cidade, a cidade já destruída, viu aquele negócio todo no chão, e de repente ele viu lá uma capa babilônica, viu lá uma prata, e aquilo era para ser usado para o templo.
Mas ele pega a capa babilônica e o ouro e a prata e leva para onde? Para a tenda dele. Ele se apodera de algo que não era dele. Ele se apoderou de alguma coisa que não era dele. Ele, em outras palavras, ele furtou. Ele furtou. Irmãos, olha as coisas condenadas aqui. Não são, às vezes, você pode estar pensando em coisas muito cabeludas. Sabe as coisas que a gente às vezes pega, que alguém presta para você, você vai para a sua casa e está lá até hoje? Você nunca pensou mais em devolver, porque já está há tanto tempo lá que você acha que é seu? Sabe o dinheiro que alguém emprestou um dia para você e você esqueceu de devolver? Você lembra disso? São questões, detalhes. Só que nós vamos nos acostumando ao longo da nossa caminhada cristã e vamos proferindo ou fazendo coisas que achamos que isso não vai ter nenhuma consequência na sua vida ou na vida das pessoas que estão à sua volta. Nós precisamos cuidar, irmãos, de todos os aspectos da nossa vida, porque o Senhor falou aqui: santificai-vos, tem que vocês estão separados. O que o povo faz lá fora, nós não aprovamos aqui dentro, porque o povo de Deus é um povo santo, é um povo separado, não é um povo comum. Não é um povo comum, gente. Separado e diferente. Então Acã foi lá e pegou. Vocês ouviram que eu falei de Jericó? E agora eles tinham que conquistar ainda uma outra cidade chamada Ai. Era menor do que Jericó, não tinha muros e o povo era menor ainda. Não tinha tanta gente, não tinha material bélico como tinha Jericó. Vai agora derrotar com as coisas condenadas. Está lá. As coisas, não confessa pecado nenhum. Não confessa, não reconhece pecado mais, não sabe mais o que é pecado e vai lutar as pelejas da vida, meu irmão. Olha a separação que está entre você e a sua vitória. Olha a separação que é entre você e a conversão do seu marido. Olha o que está entre você e a conversão dos seus filhos. Olha, meu irmão, há um abismo. O que é isso, meu santo? O pecado, querido. O pecado danifica, prejudica a vida coletiva, trava a vida coletiva. Aí o povo chega para Josué, ele tinha mandado os espias. Olha, Josué, não precisa mandar mais tanta gente não, lá é pouquinha gente, rapidinho vai chegar lá e vai acabar rápido. Lá o negócio vai ser ligeiro, vai ser que nem Jericó não. Lá o povo é bem simples, a gente chega lá e destrói rapidinho. Não tem muro. Não tem muro, não tem material bélico, não tem nada disso aí. Não se preocupe, não precisa nem mandar mais muita gente, manda só uns 3 mil. 3 mil é o suficiente, eles vão lá e acabam rapidamente. Nossa. Eles foram, irmãos. Para surpresa deles, o povo foi desbaratado. O povo amado de Deus foi envergonhado. Foi a pior derrota que eles sofreram na conquista das cidades prometidas. Por quê? Porque tinha uma pessoa no meio deles, que eu espero que não esteja aqui nessa manhã. Se tiver, tem que se arrepender, tem que pedir perdão para Deus, porque nós não podemos mais aceitar paralisia, não podemos mais aceitar infrutuosidade no meio do povo de Deus. Tem um Acã lá que se achou por direito de se apoderar do que não era dele. Literalmente travou toda a nação de Israel. Eles foram literalmente desbaratados, foram envergonhados, porque se apoderaram de uma coisa que era condenada por Deus. Quantas coisas condenadas nós não temos visto hoje na televisão? Quantos relacionamentos impuros nós temos visto aí na televisão e nós compactuamos com isso? Você não está fazendo, mas está sendo cúmplice. Você acha que isso não vai afetar a sua vida espiritual? Ou você acha que a gente está fraquinho hoje por causa de quê? É por causa das reuniões? É por causa de quê? Por causa dos familiares? Não, meu irmão, tem uma história. Olha a sua história. Olha as coisas que nós temos feito. Olha as coisas que nós temos vivido. Não bote a culpa nos outros, não. Olhe para você. Olhe para a sua história. Reconheça as coisas condenadas. Depois você lê o Salmo 103. Nós lemos na sexta-feira. Não porei diante dos meus olhos coisas injustas. E nós estamos fazendo isso com a maior normalidade, como se fosse a coisa mais comum. Por quê? Porque os seus colegas na escola fazem. Porque os colegas de trabalho seus, que você conversa com eles todos os dias e participa com eles, fazem. E você acha que isso Deus está dando selo. Porque Deus, todo mundo está fazendo, até os cristãos estão fazendo. Até eles estão fazendo.
podemos fazer? O Senhor vai destruir todo mundo? Deixa eu dizer para você, vai. Ele vai destruir todo mundo. Se é preciso botar só 2 na terra de Canaã, ele vai botar só 2 na terra de Canaã. Não tem preocupação nenhuma com o número. Número é para nós aqui, mas não tem preocupação nenhuma com o número. Se é para destruir, vai destruir todo mundo. Você pode ter certeza, começando por mim. Se for necessário, ele vai fazer isso. Mas essa manhã o Senhor está trazendo uma palavra de alerta para nós. Se nós queremos avançar na igreja do Gama, nós vamos avançar. Amém. Nós vamos em quarta-feira para a reunião de oração. Você não vai esperar para orar até lá não, tá? A gente vai começar hoje a oração. Para vir na quarta-feira. Você vai orar hoje para vir quarta-feira para a reunião. Com esse espírito, irmão, de arrependimento, de confissão de pecado, para Deus limpar, para Deus eliminar. Veja que ele falou aqui em Josué: se não eliminardes, você tem que tirar. Não espere vir uma voz: ei Diego, tire isso da sua casa. Não vai vir essa voz não, porque ela já veio no seu coração e você não obedeceu. Ela já veio há muito tempo e você não obedeceu. Nós estamos acostumados com essa sociedade corrupta. Pais, olhem bem porque vocês estão fazendo, viu? Nos celulares deles, olhem bem, irmãos. Se você perceber, pai, eu quero dizer isso para você: qualquer coisa condenada, pega essa porcaria e quebra. É só assim, meu irmão, que a gente resolve as coisas. E não pense que eu estou sendo radical, não. Se queremos um futuro com Deus, se queremos, Jacó, um futuro com Deus, Diego leu agora de manhã, sem santificação, ninguém, meu irmão, verá Deus. Só os puros de coração verão o Senhor. Amém. Nós estamos aqui nessa manhã porque nós queremos ver o Senhor. Amém. E estamos dispostos. Vamos dizer para Deus: Deus, eu estou disposto a eliminar da minha vida, da minha família, todas as coisas condenadas. Ó Senhor Jesus, salva-nos. Amém. O pecado, lá em Salmo 68, 18 também fala, na versão corrigida, é uma versão, para esse versículo eu acho ela melhor. Ele fala que se eu tivesse contemplado, ou tivesse visto a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Então, pecado barra as respostas que Deus tem para a igreja. Não pense que você faz na sua vida particular, não pense que não vai influenciar na sua casa, não pense que isso não vai influenciar na igreja. Não pense. Cuide da sua vida particular. Amém. Veja o que você está vendo, veja com quem você anda conversando e veja as coisas que você anda fazendo. Amém. Vamos prestar atenção nessas coisas, meu irmão, se nós quisermos realmente ter futuro com Deus. Amém. Como eu falei para os irmãos, se for preciso botar só 2 em Jerusalém, ele vai botar só 2 em Jerusalém. Ele não tem preocupação nenhuma em começar de novo. Ele foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com quem mais? Povo de Canaã. Ele não tem preocupação nenhuma em começar de novo. Você acha que Deus não quer voltar? Você acha que o Senhor Jesus não quer voltar, irmãos? Agora, quantos de nós aqui, sinceramente, quantos de nós aqui, se eu fizer aqui uma enquete rapidamente, você quer que Jesus volte? Sinceramente, do fundo do coração. Aí você fala assim: não, irmão, eu quero, claro que eu quero. Aí vão perguntar: você tem apressado a volta dele? Você está corrigindo a sua vida diante de Deus? Você tem se santificado? Como é que eu posso dizer de boca para fora que eu quero alguma coisa, se na prática, no meu dia a dia, eu não demonstro nada disso? O pecado, irmão, ele traz desânimo. É um sintoma do pecado, é o desânimo, tá? Diferente de cansaço físico. Você trabalhou, chega na reunião quarta-feira, você vai estar cansado, tá? Mas o seu espírito está borbulhando, porque você quer vir para a reunião de oração. Entendeu? Então você, nesse momento, você subjuga o seu cansaço físico e vem para a reunião de oração. Amém. Desânimo, o que é o desânimo? Hoje tem reunião de oração, tem que lavar roupa. 8 horas da noite para lavar roupa. 8 horas na quarta-feira, reunião de oração, ele tem que fazer crochê. Tem que ir ao mercado. Por quê?
Ele não tem que fazer nada disso, porque ele passou o dia todo para poder fazer. Mas chegou na hora da reunião, ele começou a procurar o quê? Uma desculpa. Por quê? Por causa do desânimo. Então o pecado traz desânimo. Desânimo. Pecado traz doença. Doença física. Doença física. A pessoa não consegue se curar, não consegue emocionalmente se equilibrar dentro da casa, não consegue. Por causa de quê? Por causa do pecado. Ele destrói, meu irmão, toda a sua integridade. Você não consegue ter uma consistência, uma coerência, uma permanência. Não consegue. Não consegue. Vamos cuidar desse aspecto. Vamos buscar ter uma vida santa diante do Senhor. Pecado também, dentro da família, traz confusão. Ninguém consegue se entender. Um está falando uma coisa, outro está entendendo outra. Um quer fazer uma coisa, outro está querendo fazer outra. Confusão, briga constante. Pecado. Pecado. Nós temos que tratar, meu irmão, o pecado. Nós não podemos aceitar, não se conformar com o pecado. Nós não podemos nos sujeitar a viver uma vida de escravos, sendo libertos em Cristo. Não podemos. E por fim, o pecado traz morte espiritual. O pecado, ele traz um dano na vida do ser humano, não só no âmbito espiritual. A pessoa, quando ela peca e ela não confessa o seu pecado, ou ela não o reconhece como tal, porque tem faltado a Escritura, então ele às vezes não consegue discernir o que é pecado e o que não é pecado. Vou voltar agora no versículo que a Arlete tinha falado, que é em Ezequiel. Nós queremos que o Senhor nos ouça, irmãos. Nós queremos realizar a vontade de Deus. Queremos que essa vontade se realize. O sentimento 37 que devemos ter Ezequiel 37. 37 que eu falei? 36, 35. Isso. Muito bem. Olha só, preste bem atenção. Versículo 22 diz assim: Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas é pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergerei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Olha o versículo 30 agora. Multiplicarei o fruto das vossas árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Aí olha só esse finalzinho: tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos
e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Disse-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. Mas por causa de quê? O povo sentiu nojo da si mesmo. O povo reconheceu os seus pecados. O povo reconheceu as suas imundícias. O povo reconheceu. E quando o povo reconhece, Deus, Ele quer tornar a sua casa um jardim do Éden. Ele quer fazer isso. É o que Ele mais quer fazer. Deus anseia por isso. Mas quantos de nós queremos que a nossa casa seja um Éden? Diga para mim, quantos de vocês querem que a casa de vocês seja um Éden? Que tal virmos quarta-feira para a reunião de oração? Para orarmos por isso aqui. O que vocês acham? Quarta-feira, jovens? Vamos levantar as mãos dos jovens. Quem vai vir quarta-feira para a gente já selar logo? Rapaz, não se preparem para coisas grandes. Preparem-se para coisas grandes. Eu tinha mais coisas para falar, mas o tempo, não sei se... Bom, acho que é bom compartilhar um pouco, né, Natal? Uns 20? Por que nós não oramos, irmãos? Porque nós não viemos à reunião de oração. Vai ser uma grande luta. Registre isso que eu estou falando para você. Não seria fácil você chegar aqui nessa reunião. Não será fácil. Adriano, está de folga quarta-feira? Não está de folga. Jean levantou a mão? Levantou a mão? Tiraram foto aí? Tiraram foto? Vai trazer a Dorinha? Graça, imagina quarta-feira aqui, hein? Hã? Cadê o Vitor? Quarta-feira, hein, Vitor? Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, muitas coisas a gente tem que resolver na nossa vida. Nós precisamos ir à presença do Senhor, como nos orienta o livro de Hebreus, no capítulo 9, e pedir a Ele que nos dê um coração puro e um coração sincero. Que esse seja o seu desejo. Não seja porque o irmão Cristiano está falando, não. Eu sabia que você queria já levantar a mão. Eu só fiz você ajudar você a levantar a mão. Mas você já queria fazer isso. Então você virá na quarta-feira de reunião de oração, não é porque o Cristiano chamou você. É porque o Espírito Santo já está mexendo com você já tem muito tempo. E você está resistindo. Cada quarta-feira você arruma alguma coisa para você fazer. Cada quarta-feira você inventa alguma coisa para fazer. Para você não vir. Exceto, claro, irmão, você sabe, você às vezes está fazendo um cursinho para um concurso público, você está trabalhando, você tem alguma ocupação já estabelecida à noite. Não quero que você fique com a sua consciência culpada, não. Tá? Não quero que você fique com a sua consciência culpada. Agora, se você está em casa, meu irmão, vendo aquelas coisas. Eu tinha mais coisas aqui, deixa eu botar mais os obstáculos aqui restantes. Dos obstáculos. E há tanta coisa. Olha só, há outros obstáculos ainda. O pecado era só um deles. Porque o pecado danifica a sua consciência, ele enfraquece a sua consciência. E uma consciência fraca, de acordo com o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de 1 Timóteo 1,9, fala que você vai naufragar na fé. Ou seja, a fé, em vez de ser o lugar que vai te sustentar, você vai morrer na fé. Não é com fé, não, é na fé. Entende? Você foi salvo por Cristo, você não conquistou absolutamente nada no mundo espiritual e morre lá. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Você vai naufragar na fé. Anda, nada e morre aonde? Na praia. Quem quer isso? Outros obstáculos. E esse aqui é gravíssimo. Esse aqui eu preciso ler. Fora do pecado. Abra para mim aí na sua Bíblia em João 20, 23. João 20, 23. Os irmãos disseram que tem mais ou menos uns 20 minutos que a vida não está pronta ainda. Então por isso que eu estou me delogando um pouco. Tá? Os irmãos me deram esse aval aí.
Um outro obstáculo, não só para você orar, mas para termos respostas às nossas orações, que não é só questão de você proferir palavras diante de Deus, tá? Mas é você ter a resposta do que você está pedindo, que Ele responda a você na sua oração. João 20, 23, vocês já acharam. Diz assim: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. O mesmo versículo se aplica em Mateus capítulo 18. Se você não perdoa alguém, aquilo que você não perdoa permanece na pessoa. Aquela pessoa vai permanecer escrava daquilo que ela lhe ofendeu, porque você não liberou o perdão. Então o perdão é também um grande obstáculo, a falta do perdão é um grande obstáculo para nós orarmos e termos respostas às nossas orações. Irmão, e o que falta nesse mundo, o que falta às vezes entre nós, não são ofensas. Nós nos magoamos muito porque nós vivemos muito próximo, graças a Deus por isso. Família, então, as pessoas, irmãos, que mais nos ofendem, a nossa família, querido. Se a gente não aprendeu a perdoar, irmão, como é que a gente avança? Se ele traiu você, perdoa ele, porque essa traição vai permanecer com ele, mas cedo ou mais tarde ele vai cair de novo, porque você não perdoou ele. Sim. É isso que o texto está querendo dizer. Se você perdoa, lhe serão perdoados. Se você retiver o perdão, o pecado ele vai permanecer. Então vamos aprender a perdoar. Pai, mãe, irmão com irmão, marido e mulher, vizinho que você brigou com ele, disse que ia jogar coisa lixo na porta dele. Não é? Perdão. Perdão. Tolerar, às vezes, a falha do outro. Sim. Isso é muito importante no nosso convívio coletivo. Vamos ler Marcos 11. Nós estamos falando de outros obstáculos, tá? E eu estou falando para os irmãos que a falta de perdão, ela nos impede de orarmos e de recebermos respostas às nossas orações. Marcos 11, 25 e 26, eu já estou lendo. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Diga comigo, perdoai. Ele fala se tem alguma coisa contra alguém, ele não está especificando o que seja, se é grande, se é pequeno, se é feio, se é bonito. Tem alguma coisa contra alguém? Perdoa. Melhor caminho em tudo na vida, perdoa. Vai ser bom para você e vai ser bom para a pessoa. Vai ser bom para a sua família, vai ser bom para a igreja. Perdoa. Perdoai para que o vosso Pai, não, eu estou lendo o 25, né? Perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Reteve, não perdoe, também não vai perdoar você, querido. Veja a quantidade de pecado que nós estamos acumulando ao longo de tantos anos da nossa vida. Quantos perdões você tem que dar? Pensa um pouco aí agora. Quantas pessoas você tem que perdoar nessa manhã? Quantos pedidos de perdão você já fez a Deus que eles permanecem porque você não perdoa outra pessoa? Não sou eu que estou falando, está aqui na Escritura. Isso aqui está falando em relação à fé. O poder da fé só vai operar muito para a gente aprender a perdoar. Vamos aprender a perdoar? Como é que aprende a perdoar, Josemir? Como? Perdoando. Não tem técnica. Vou dar uma técnica para você perdoar, não. Chega na pessoa, Ricardo, me perdoa, querido, se algum dia te magoei. Eu não sei o que foi, mas se tem alguma coisa, me perdoa. Tem que chegar na pessoa. Não mande o WhatsApp, tá? Não mande o WhatsApp. Não mande aquele joinha, aquelas duas mãozinhas juntas. Não. Vá na pessoa, olhe nos olhos dela e fala: eu preciso falar com você. Sabe aquela situação que eu falei para você? Eu senti que você ficou ofendido. Eu quero pedir perdão para você. É difícil? É difícil ou não? O silêncio de vocês diz, gente. É difícil. Não é difícil? É difícil. Por isso que tem que haver o quê? A oração. O Senhor me capacita, porque a nossa suficiência não vem de nós, e sim de Deus. Então o Senhor me capacita aí no fulano para poder pedir perdão. Mas se não perdoar
perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Quem quer ser perdoado por Deus? Amém. Perdoe. Outra grande distração, um grande obstáculo hoje para a vida de oração, chama-se, quase até que rima, televisão. Televisão hoje não, sempre, né? Mas de uns tempos para cá, especialmente na quarta-feira, especialmente os homens que gostam de futebol, tem futebol na quarta-feira, na televisão. Depois da É depois, né? Mas é porque tem que se preparar antes, né? Tem que se preparar antes, tem que procurar camisa, tem que pegar. Pode ajudar eles. Preparar pipoca, né? Aí não vem para a reunião de oração na quarta-feira, por quê? Porque vai ter o futebol à noite. Bom, você não acha que é uma grande vergonha para nós cristãos que amamos a Deus e queremos que veja a vontade de Deus realizada na terra, saber que naquele dia tem uma reunião de oração, uma reunião coletiva, não é reunião de uma pessoa, não é uma reunião de duas pessoas, porque aqui nós não somos 2 ou 3 pessoas, como diz o texto de Mateus 18, aqui nós somos pelo menos 84 pessoas, então pelo menos 45 pessoas têm que aparecer aqui na quarta-feira. Eu acho que vai vir mais. Eu acho que vem mais. Eu estou colocando embaixo. 45 pessoas no mínimo tem que estar aqui, porque a gente vai dar o desconto dos outros 45, trabalho, trânsito, essa coisa toda. A televisão hoje rouba a maior parte da vida de oração nossa. As mulheres e os homens hoje também, né? O irmão falou ontem também que tem muito homem também que gosta de novela, diz que se encanta com a novela. E cada capítulo, sabe qual é o segredo? Um segredo, irmãos, para vocês aqui, ó. A maneira de vencer a novela é não assistir o primeiro capítulo. Se você não assistir o primeiro capítulo, o seu coração não vai ansiar pelo segundo. Os irmãos entenderam? Não vai ansiar, não vai desejar ver o segundo capítulo. Então, quarta-feira não tem novela. Quarta-feira não tem futebol, porque segundo o Natal é depois da reunião de oração. E a nossa reunião nós procuramos ser fiéis, irmão, no horário. Nós começamos às 20 horas, é ou não é, irmãs, que tem vindo para a reunião de oração? Acabamos 20 horas, começamos 20 horas e terminamos às 21h30, em ponto. Em ponto. É ou não é? Quem tem vindo sabe disso. A gente procura ser fiel no horário. Redes sociais, outro obstáculo para as orações. Nós temos visto, nós não oramos mais, nós mandamos mãozinha junto. E ontem nós vimos no Natal leu esse versículo, eu fiquei impressionado, irmãos, com Coríntios 12, quando o Natal leu ontem. Me chamou a atenção. Nós não somos mais adoradores de ídolos mudos. Sabe o que às vezes vocês estão fazendo conosco hoje? Nos tornando mudos. Você viu o silêncio que deu na hora que terminou o hino? O que é isso? É a mudez. É a mudez. Irmão, vamos restaurar a nossa habilidade da nossa fala? Amém. Vamos restaurar ou não? Amém. Não é que você não possa usar, não estou condenando não, porque eu uso também. É um instrumento maravilhoso, a gente consegue conversar com 50 pessoas ao mesmo tempo. É incrível. Mas não deixe esse negócio roubar o seu diálogo. Converse, abra a boca, fale, pegue, converse, olhe nas olhos das pessoas. Amém? E outro, talvez esse problema está mais centrado na reunião de oração. Talvez esse, irmãs, que tem vindo, talvez esse seja também um dos obstáculos para que mais irmãos não sejam incluídos na reunião de oração. E esse eu tenho que falar, porque nós precisamos corrigir isso. Nós que temos vindo, não são todos os irmãos que têm a mesma capacidade de orar 10 minutos. Não são. São poucos os irmãos que conseguem orar de uma forma ininterrupta por 10, 15, 20 minutos. Aí o irmão que consegue orar só 2 minutos, ele fica constrangido de vir para a reunião de oração, porque ele não consegue alcançar o nível de 10 minutos. Aí quando ele vem na primeira, que eu espero que não vai acontecer nessa quarta, ele na próxima já não posso vir, porque eu vou ficar encambrunhado, porque eu não consigo orar 10 minutos. Então, orações longas, irmãs, irmãos, pode ser um obstáculo para que mais irmãos sejam incluídos na reunião de oração. Exemplos individualmente,
Você pode orar que nem Samuel, que nem Salomão no capítulo 6 de 2 Crônicas, capítulo 6, você pode orar que nem ele, uma oração longa. Eu creio que se eu estivesse do lado dele eu teria dormido. Você pode orar individualmente como Esdras, um capítulo inteiro, no capítulo 9, tem a oração de Esdras, lá, capítulo 9, ele estava sozinho, ele estava intercedendo a Deus pelo povo. Então não tem problema nenhum, você pode passar 2, 3, 4, 5 horas orando. A gente espera chegar nesse nível, não tem problema. Você pode ser como Neemias, capítulo 9 também, uma oração longa, um capítulo inteiro de oração. Você do lado dele, um segundo, né? Aí, ó. Quando estamos coletivamente, nós temos que aprender a ser o quê? Breves. Pegarmos um ponto, ó. 15 dias atrás nós oramos na reunião de oração só por vocês jovens. Nós não conseguimos orar por mais ninguém. Foi graça. Só oramos pelos jovens. Eu estava aqui também no dia e o Vitor. Só conseguimos orar pelos jovens. Só conseguimos humilhar por causa dos jovens. Então nós vamos orar pelos jovens. Então tem vários aspectos da vida dos jovens. Então cada um dos irmãos, o Espírito vai conduzindo você a orar por um aspecto. Você não pode orar por todos os aspectos da vida do jovem. Você sabe por que às vezes o marido não ora com a esposa? Não é porque ele não quer orar, não. É porque às vezes nós oramos tão longo que o coitado dorme na beira da cama. Eu digo isso para minha esposa: minha filha, porque ela tem muito encargo. É muito encargo, eu creio nisso. É muito encargo. Só que esse muito encargo sufoca o encargo do outro. Então vamos aprender a sermos breves. Podemos orar 30 vezes na reunião de oração a mesma pessoa, mas de forma breve. Amém? Quarta-feira já vamos começar a praticar. Então aqueles que oram só 2 minutos, venham que a reunião também é para você. Amém. Os de 10 minutos oram em casa, esgotam o encargo e vêm orar 2 minutos na reunião. Amém? Fica bom assim para todo mundo? Amém. Então esse foi um dos pontos que eu coloquei. Orações longas. O irmão Atmani, irmã Ruth e irmã Raimundinha. O irmão Atmani, vocês acharam que eu ia falar que era minha esposa, né? Eu falo também. O Atmani, ele fala assim que entre 10 reuniões de oração são arruinadas por orações longas. Vocês entenderam ou não? O Atmani que falou isso, tá? Eu creio nesse dado dele. De 10 reuniões de oração, 10 são arruinadas por orações longas. Você não pode vir para a reunião achando que você é Neemias. Não, tem que ser o Senhor Jesus. Como é que o Senhor Jesus orou em Mateus 6? Do versículo 9 até o versículo 15, dá só 4 versículos. 4 versículos, irmão, dá para orar. E ele distribuiu todo o encargo dele, santificando o Pai, trazer a vontade do Pai, pedindo por nós de cada dia. Olha que coisa tremenda. Que exemplo de oração. No Getsemane, à beira da morte, angustiado, o sangue escorrendo no seu rosto. Oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Aí ele vai chamar os amigos dele, estão dormindo. Volta de novo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Oração. Foi atendido ou não foi? Sim ou não? Foi atendido. Orações curtas. Eu ia falar da oração dos fariseus, mas não dá mais tempo, os 20 minutos. Está pronto lá? Está pronto? Guardem essas palavras no coração. E eu sinceramente espero os irmãos quarta-feira na reunião de oração. Vamos orar por essa reunião, tá? Vamos separar. Como é que a gente faz, Natal? 2 a 2? Como é que é? Como é que você estava pensando? 2 a 2? Então vamos orar 2 a 2. Vamos pedir para o Senhor nos iluminar e nos ajudar a eliminar esses obstáculos. Falta de perdão, internet, redes sociais e orações. Nossa, Senhor. Amém. Jesus.